O sistema Exaud é um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da Bahia para a extração dos relatórios e envio ao CNJ. Nessa extração dos relatórios, para acessar o sistema, nós vamos acessar com o nosso login de rede e a nossa senha. O sistema ele traz já na tela inicial algumas informações importantes, tais quais a sua lotação, o relatório ele já traz a informação do acervo, os processos que estão paralisados há mais de 100 dias, e à medida que eu clico nessa informação, ele vai me trazer uma planilha. Mas antes mesmo de adentrarmos tanto nos menus quanto no quantitativo de processo, é importante verificarmos o glossário, ferramenta essencial para a compreensão do relatório. Passamos a ele. No relatório, ele vai trazer algumas informações do glossário. Relatórios, acervo, processos que se encontram em tramitação na unidade, excetuando-se os baixados, arquivados e cancelados. O que é que ele entende por 100 dias? Processos do acervo que não receberam movimentações há 100 dias ou mais. Os processos suspensos também serão considerados. Processos conclusos. O que é que o sistema vai extrair de processo concluso? O que é que ele vai entender como processos baixados? O que é que ele entende por distribuído, aqui englobando tanto os processos distribuídos quanto redistribuídos. Os processos julgados, processos e recursos que receberam movimentação dessa árvore 193, que é aquela árvore importantíssima de julgamento. Aqui eu tenho as decisões que ele vai levar em consideração, os processos que receberam movimentações da árvore 3, que é de decisão. Despachos, processos que receberam movimentações da árvore 11009. É importante salientar aqui tanto os julgados quanto decisões de despacho. Se vocês não utilizarem a movimentação correta no sistema, propriamente dito, tanto no SAGE quanto no PJE, o sistema ele não vai entender. Por exemplo, se você utilizar uma movimentação diferente da árvore 193 para julgamento, ou se você utilizar uma movimentação em uma decisão interlocutória diferente dos movimentos da árvore 3, de igual modo para os despachos. Em seguida, passamos aos gráficos, que aqui ele vai considerar os processos distribuídos e redistribuídos. Isso aqui eu estou falando da entrada dos processos. A saída também ele vai observar algumas movimentações de processos baixados ou arquivados, que é aquilo que vai por fim ao processo. Ele vai levar isso em consideração. Julgados, consideram-se os processos julgados desde que utilizada a movimentação da árvore 193. Isso é importantíssimo. A observação das movimentações dentro dessa árvore do CNJ, pois o Exaud ele vai ler a informação de acordo com o que você alimentou o sistema. Então, se de repente você colocou uma informação diferente lá no sistema, o Exaud vai trazer exatamente aquilo que está lá no sistema. Então, não tem como as informações elas se divergirem. Eu tenho aqui algumas observações, que é importante, essa observação é importante. Os dados apresentados pelo Exaud são sempre do dia anterior. Assim, ações realizadas nos processos nos sistemas judiciais durante o dia apenas serão refletidas no dia seguinte, para consultar as movimentações da tabela processual unificada TPU. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação às movimentações, quais os movimentos que alteram a situação do processo, você precisa acessar a página. Clicando aqui, ela vai te remeter à tabela de processuais unificadas do CNJ. Fechando. Observando aqui na tela, como eu havia falado anteriormente para vocês, eu tenho aqui, vamos adentrar para a parte do acervo. No acervo, eu tenho aqui a situação do processo, o quantitativo de processo para cada situação e o formato do processo, se o processo é físico ou digital. À medida que eu clico na numeração, ele já vai trazer um relatório para mim. Então, só como exemplo, eu vou pegar aqui os processos que estão com a situação em andamento,
Vou pegar a informação, só quero os digitais. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma planilha. E aqui eu tenho, já baixei já para adiantar. E aqui eu tenho os processos, só os processos que estão do acervo e em andamento. Então, aqui eu tenho todos os processos no formato digital. Mônica, e se eu quiser verificar uma outra informação no sistema? Eu vou clicar em dados, aplicar o filtro. E aí, por exemplo, eu só quero na competência, porque esses processos aqui, como no treinamento, nós estamos utilizando o processo referência e processos de Camaçari. Então, lá eu tenho competência mista. Então, como eu quero a competência, eu vou selecionar aqui a competência só de fazenda pública. Vou filtrar. O sistema vai trazer para mim quais são os processos que têm essa competência, que estão em andamento. Lembra que nós selecionamos lá na frente processos que estão em andamento, o sistema SAGE, dessa unidade aqui específica, a primeira vara de fazenda pública de Salvador. E eu também, uma coisa que eu vou levar em consideração é se o processo é digital, a seleção que eu fiz. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que no sistema Exauge eu tenho todas essas informações. À medida que eu vou clicando, ele vai gerando um relatório, certo? De igual modo, os processos que estão aqui, ó, paralisados há mais de 100 dias, ele vai trazer as informações bem específicas. Os que estão em andamento, os que estão julgados e paralisados que faltou alguma coisa, que estão paralisados sem o arquivamento, ou se tem uma movimentação, se vai mandar em grau de recurso, foi julgado, mas não foi baixado e arquivado, então ele está paralisado aqui. Nos relatórios, eu vou escolher um relatório, no menu relatório, para a gente começar a entender como vai fazer essa extração. Eu vou pegar aqui, ó, no meu relatório, vou pegar processos paralisados há mais de 100 dias. Vou pegar isso como exemplo. Importante ressaltar que aqui no relatório mais recente, à medida que eu clico aqui, ele vai iniciar um tour para entender sobre o sistema. Aqui ele vai te dizer, selecione o sistema todos. Você pode selecionar aqui, ó, ou SAGE ou PJE, eu vou escolher o SAGE. Aqui a informação é se é de físico ou digital, eu vou deixar marcado todos. E eu posso gerar aqui uma planilha. À medida que eu clico em gerar uma planilha, ele vai carregar a informação e vai abrir a planilha, ele vai fazer o download aqui da planilha e ela vai abrir dessa forma. Eu tenho os processos que estão paralisados há mais de 100 dias. Quando abrir a planilha de processos paralisados há mais de 100 dias, eu vou ter aqui a informação de igual modo. Mônica, eu quero verificar, eu quero fazer uma planilha, eu quero aplicar o filtro, como faço? Vou em dados, aplicar aqui o filtro, vou clicar. Aonde eu quero, aqui ele não ficou, volta aqui novamente, pode acontecer isso com vocês. Clica no filtro, tá vendo que ele apareceu uma setinha? E aqui eu vou dizer qual competência que eu quero trabalhar, e aí eu vou selecionar. Ou eu marco tudo, se eu clicar aqui em selecionar tudo, ele vai marcar novamente. Ou eu posso desmarcar todos e escolher manualmente qual que eu vou querer. Ou posso voltar aqui a seleção e salvar. Mas o que é que eu quero mostrar nessa parte? Eu quero só os processos aqui, eu quero meu filtro, dados, filtro. E eu quero a informação só dos processos. Ele não aplicou, vamos mais uma vez clicar no filtro. Eu quero só os processos aqui, eu posso selecionar tanto físico quanto os processos digitais. Então, o sistema ele vai trazer essa informação para mim. Vou desmarcar físico e vou querer só os processos digitais. Ele vai trazer dessa forma. Vai ficar aqui organizado. Ele vai trazer a informação também importantíssima há quanto tempo o processo encontra paralisado. Então, aqui, ó, eu tenho processos que eu tenho 3.154 dias. E aí a ordem, ele vai descendo. Então, eu tenho aqui um quantitativo grande de processos paralisados e ele vai começar a contar a partir dos 100 dias. Não tenho nenhum com período menor. Então, a partir dos 100 dias, e aí ele foi subindo
aqui na barrinha de rolagem. Voltando ao Exaud, eu tenho algumas outras informações. No relatório, ainda no menu relatório, eu posso pegar os processos que foram julgados. Eu quero o relatório de todos os processos que foram julgados. Então, eu vou clicar aqui, relatório julgados. Aqui eu vou colocar a informação, qual sistema que eu quero. Eu posso também trazer a informação de todos. Lembrando, todas as vezes que aparecer essa interrogação, se você clicar, ele vai trazer a informação para você. À medida que você for clicando aqui, ele vai colocando a informação. O que é importante colocar? O sistema. Qual magistrado? Nesse caso, eu vou deixar todos os magistrados aqui, porque na sua unidade, ou você pode selecionar o magistrado se de repente tiver um substituto ou um cooperador. Não preciso aqui necessariamente informar classe. Vou colocar se o processo é físico ou digital. Vou inserir o período aqui que ele pede que não deve ultrapassar 1 ano. Então, a gente vai colocar aqui a informação. Eu quero os processos de 2019. Vou melhorar aqui o filtro. Vamos para agosto de 2019, dia 1º de agosto, até 1º de agosto de 2020. Vou clicar aqui em gerar o relatório. São 12 meses, então, já propositalmente, ele não pode ser de 1º de 2019 a 1º. Então, eu vou voltar aqui. Ele vai ser para o último dia de julho. Gerar. Então, aqui, eu tenho a informação dos processos desse período de julgados, nesse período, e eu já tenho aqui a planilha que eu já deixei aqui para a gente olhar, os processos que foram julgados nesse período. Se eu quiser alterar, retornou aqui a minha planilha. Eu quero aplicar a fórmula, porque de repente eu quero saber se na minha unidade eu tenho mais de um magistrado, e eu quero separar por magistrado. Eu venho em dados, aplicar o filtro, seleciono aqui. Nesse caso, eu só tenho um magistrado, mas se houvesse mais de um magistrado e fosse necessário a extração do relatório de forma separada, eu ia selecionar o magistrado desejado e ia clicar em OK. Desse modo, ia trazer as informações apenas do magistrado desejado. Retornando aqui para o Exaud, algo muito importante. Tem aqui o menu gerar o relatório, que é o que a gente está fazendo, gerando os relatórios, ele está fazendo o download, estamos abrindo e verificando. Existe também aqui a informação da certidão. Essa certidão, quando eu clico, ela vai gerar uma certidão, que eu já tenho até uma aberta aqui, dos processos que foram julgados. Ela vai ficar dessa forma, ela vai gerar o símbolo do TJ, o nome Poder Judiciário do Estado da Bahia. Eu tenho aqui um QR Code para identificação e autenticação dessa certidão que você vai encaminhar com as informações. Então, nessa certidão, eu tenho as informações de quando foi o período pesquisado. Aqui eu coloquei até um período menor. Quantos processos foram julgados. E aqui é interessante que ele traz a informação da competência, a classe, o processo, o tipo, que foi julgamento, quando esse processo foi recebido na unidade e quando esse processo foi julgado. Então, esse relatório aqui, ele veio com 9 páginas, sai datado com a informação aqui, para ser encaminhada. Então, nós vimos aqui o acesso do Exaud, que se dá com o login de rede, a identificação da unidade que você está trabalhando, que fica nessa parte superior esquerda, ao acesso, o menu de relatórios, que são esses processos, essas informações, o glossário, que se você de porventura não entender alguma das informações que estão sendo pedidas, você pode recorrer ao glossário. Aqui vai trazer a informação de qual perfil que você está trabalhando e a informação de sair. Deste modo, você vai conseguir fazer a extração dos relatórios de todas as informações que precisam ser prestadas, não só ao CNJ, mas no dia a dia, ao seu magistrado, ao seu diretor de secretaria ou a quem tiver acesso e pedir essa informação.